Muito bem, queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que acompanha esta Santa Missa na sua casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Nós estamos começando hoje o estudo na liturgia do Sermão da Montanha. Vale a pena você que está em casa abrir a sua Bíblia e quem está aqui na igreja fazer essa marcação quando chegar em casa. Onde que está na Bíblia o tal Sermão da Montanha? Muitos dizem que o Sermão da Montanha são as bem-aventuranças. Não, as bem-aventuranças fazem parte do Sermão da Montanha, que é o coração do Evangelho de Jesus. É como se alguém perguntasse para você, e se você não sabe a resposta, agora você sabe. Se alguém perguntar assim, olha, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou seguidor de Jesus Cristo, onde estão os seus ensinamentos centrais? Geralmente a pessoa vai dizer, leia a Bíblia, leia os Evangelhos, mas você pode responder agora, leia no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, são 3 capítulos, capítulo 5, 6 e 7. E como se chama na Bíblia esses 3 capítulos? O Sermão da Montanha. Ali o Senhor vai nos dar a prática cristã, o que fazer como cristãos. E durante esses próximos 6 domingos, a igreja vai se debruçar no Sermão da Montanha. E é preciso, lá na sua Bíblia, é essencial que você faça isso, marcar esses 3 capítulos como o coração do Evangelho. E neste coração do Evangelho, que é o Sermão da Montanha, o discurso principal é o de hoje, as chamadas bem-aventuranças. Para que nós possamos entender as bem-aventuranças, e no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1717, depois nós voltamos aqui, mas ele vai dizer o seguinte: as bem-aventuranças são promessas paradoxais que sustentam a esperança na tribulação. Quando as pessoas têm problema, quando nós passamos por provações, tribulações, não é para perder a cabeça, não é para perder a alegria, não é para ficar desesperado, é para ir nas bem-aventuranças. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua carência, seja qual for a sua tristeza, ali há uma bem-aventurança para você. E o Catecismo vai dizer que essas promessas mantêm em nós a esperança nas tribulações. E aqui é uma palavrinha que o Catecismo usou de maneira proposital, que é a palavra paradoxal. As bem-aventuranças, elas são paradoxais. O que é isso? Parece que elas são contraditórias. Aquilo que para nós seria motivo de alegria, Jesus mostra totalmente um outro lado. Então, como entender as bem-aventuranças? Primeiro ponto, anote isso. Primeiro ponto, bem-aventurado significa feliz. Do latim vem de beatus, de onde saiu beatitude, uma pessoa feliz de dentro para fora. Então, quando Jesus ele vai elencar as bem-aventuranças, ele está oferecendo para os seus discípulos e para nós que o somos, uma receita de como ser feliz. Todos nós nascemos para a felicidade. Tudo aquilo que nós escolhemos, acertando ou não, nós queremos ser felizes. Daí que vem a concepção de pecado. O que é pecado? É a pessoa querendo ser feliz do jeito errado. O que é santidade? A pessoa buscando ser feliz do jeito certo. Então Jesus está nos ensinando como é que o cristão é feliz. Como é que você introjeta na sua vida uma felicidade
que não tenha prazo de validade. Não é só os produtos que nós compramos no supermercado que tem prazo de validade. A felicidade do mundo, ela tem prazo de validade. Ela tem início, meio e fim. Tanto é que os filmes, alguns não tão mentirosos, mas ilusórios, filmes de romance, filmes de amor, filmes de princesa, geralmente como que o filme termina? E eles foram felizes para sempre. Esse para sempre até que um dos dois morreram, né? Foram felizes para sempre até que os dois bateram a bota. Porque felicidade para sempre só existe em Deus. As outras felicidades são todas transitórias e passageiras. Eu e você temos data de validade. Ninguém vai viver eternamente. Então é por isso que nós não podemos nos apegar às alegrias aqui de baixo. Não significa que nós não tenhamos alegria, e devemos ter e buscá-las, mas não podemos colocar nelas a razão da nossa esperança, porque vai passar, vai passar. E as coisas materiais, eu não vou aprofundar nisso aqui, mas as coisas materiais, elas nos ensinam como é que a vida funciona, e o ser humano não aprende. O que é que você tem hoje que é novo e que não será amanhã velho? Vamos pegar um exemplo de tantos. Hoje está muito badalada a questão do celular. Aí você fica olhando o celular e fala, meu Deus, esse é o celular, esse é o top, é o top. Aí você vai, trabalha, compra, troca. Aí você olha para ele e fala, nossa, agora sim, agora papai está feliz. A felicidade dura até quando? Até lançar o outro. Aí você vai comprar o outro até lançar o outro. Você compra um carro novinho, você fala, nossa, que máquina, hein? Agora sim, daqui a pouco já está querendo trocar o carro. Você compra um tênis, uma sandália. Está chovendo? Ah, esse aqui não. Esse aqui é novo. Passa um tempo, já está a lingueta solta, a sandália descosturou, você já vai pensar em comprar outra coisa. Você compra uma casa novinha, zerada. Você fala, nossa, a casa dos meus sonhos. Passa um tempo, a parede começa a descascar, essa chuva toda começa a aparecer um lodo, uma lâmpada quebra, uma coisa estraga. Por que a vida é assim? É para que nós possamos aprender que todas as coisas da terra, elas não são eternas. Elas vão se deteriorando, elas vão acabando. E assim é a felicidade daqueles que a colocam nas coisas que acabam, nas pessoas que passam. É por isso, para entender as bem-aventuranças, a igreja colocou essa leitura de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, e na sua casa vale a pena marcar o versículo 27 ao 29. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 27 ao 29. Os fiéis têm o folheto nas mãos. O versículo 27 até o versículo 29 vai dizer o seguinte: preste atenção nisso para você entender as bem-aventuranças. Deus escolheu o que o mundo considera estúpido para confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera fraco para confundir o forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Olha isso aqui. Deus, ele considera inútil aquilo que muitas pessoas consideram importante. E o que é importante? Ser feliz de acordo com as bem-aventuranças. A felicidade fora das bem-aventuranças é uma felicidade inútil.
O que é uma coisa inútil? Hora que você precisa, não tem serventia alguma. Uma inutilidade. Aí você pode entrar então nas bem-aventuranças, entendendo que os valores de Deus não são os valores do mundo. Que os valores daquele que serve a Deus não são os valores daqueles que servem ao pecado. Eu não sei na cabeça de muita gente como que a pessoa consegue defender valores totalmente contraditórios. Totalmente contraditórios. Vou dar um exemplo. Eu sou a favor da vida. Eu sou contra a morte. Eu sou cristão. Eu sou de missa. Eu comungo. Jesus veio para que tenhamos vida. Aí você vê a pessoa com uma plaquinha fazendo passeata pro aborto. Ela defende duas coisas contraditórias na mesma cabeça. Como que você compreende isso? Porque a pessoa ela aprendeu a mesclar nesse liquidificador que nós estamos vivendo, essa sociedade líquida, valores e contravalores convivendo pacificamente juntos. Há pessoas que você não entende o que a pessoa pensa, que ela defende coisas totalmente contraditórias juntas. Então, Jesus está falando no Evangelho que quem com ele não ajunta dispersa. Há valores cristãos e aquilo que não é um valor cristão é um contravalor. Aquilo que não é um hábito é um vício. Aquilo que não te leva à santidade é pecado. É ou, não é ir não. Não é ir não. E as pessoas querem viver o ir. Elas querem ser de Cristo e continuar no pecado. Elas querem frequentar a igreja e frequentar espiritismo, macumba, protestantismo. A pessoa quer estar casada e ter um amante. Quer dizer, são coisas totalmente contraditórias. É por isso que a segunda leitura, e é importante que você marque essa leitura na sua Bíblia, Deus escolheu o que para o mundo é sem importância, é desprezado e não tem serventia, para assim mostrar a inutilidade do que o mundo considera importante. Então aqui é você escolher o que é importante para você. Não sei se vocês lembram de um quadro do programa Silvio Santos, de quem gosto muito, grande comunicador. Há anos atrás, quando a minha avó ainda era viva, ela adorava participar do Domingo com o Silvio Santos. Domingo sem o Silvio não era domingo. E havia um quadro interessante. O Silvio escolhia uma pessoa, colocava a pessoa dentro de um cubículo, colocava um fone alto no ouvido dela e tinha na frente dela uma luz. Toda vez que a luz acendia, a pessoa tinha que dizer sim ou não. Por quê? Porque o Silvio estava no palco com vários brindes, e ele pegava brindes caros e brindes baratos e perguntava: você quer trocar isso por isso? Aí a luz acendia, a pessoa, sim! Aí tem hora, não! Quem lembra disso aí? É um quadro famoso do Silvio Santos, né? E a gente gostava de ver. E o Silvio, você sabe como que ele é, né? Aí ele pegava uma coisa cara. Você quer esse relógio no valor de tantos tantos mil cruzeiros, não sei o quê? A pessoa, sim! A plateia, ei! Você quer trocar esse relógio caro por essa forminha de plástico de gelo? Não! Todo mundo, ei! Você quer trocar este relógio por esta foto desbotada da minha família? Sim! Todo mundo, Aí ele ia, na maioria das vezes, ele tentava ajudar o participante. Quando ele estava com um prêmio bom, ele parava ali. Por que eu estou contando isso, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo um mundo igual isso.
Nós estamos escolhendo o tempo inteiro. O tempo todo Deus pergunta e o mundo pergunta: você quer trocar isso por isso? Só que tem uma diferença deste quadro do programa do Silvio Santos. Qual é a diferença? No programa eles não viam. Hoje as pessoas veem e elas trocam a verdade pela mentira. Elas trocam o certo pelo incerto. Elas trocam o bem pelo mal. Ninguém pode dizer: ah, padre, mas eu não sabia. Sabia. Nós sabemos. Nós temos a palavra. Nós temos hoje inúmeros meios de saber o que é bom e o que é ruim. A ignorância já não faz parte da nossa vida. Muitas vezes o pecado ele é mais grave porque nós sabemos e fazemos. E o Senhor está nas bem-aventuranças mostrando. Então eu vou mostrar para você de maneira clara quais as escolhas que você vai fazer. Deus não fica perguntando: Padre Cristian, o senhor quer isso, trocar por aquilo? Aí a luz acende. Sim, eu não sei o que é. Não, a palavra é a luz. Tua palavra, Senhor, é luz para os meus caminhos, é luz para os meus passos. Então quando eu conheço a palavra, eu sei o que escolher. Quando eu conheço a palavra, eu não vou trocar joia por bijuteria. Eu não vou trocar santidade por pecado, verdade por mentira. E note que as pessoas estão descendo cada vez mais, sem falar nome aqui. Quanto mais a pessoa é baixa, mais badalada ela está sendo nos meios de comunicação secular. Coisas vergonhosas que antes a pessoa fazia no quarto, e não contava para ninguém, não comentava com ninguém, hoje faz no auditório 3 horas da tarde. E o povo adora. Então as pessoas estão descendo. Jesus quer que nós subamos. Então o Evangelho vai dizer que Jesus viu as multidões e ele subiu ao monte. Não sei se você consegue visualizar isso. Uma pessoa que está na sua altura, você olha assim. Uma pessoa que está embaixo, você olha assim. Agora, se alguém sobe, como que a gente olha? O que o Senhor quer com isso? Ele sobe ao monte para ensinar a nós que nós devemos direcionar a nossa visão para as coisas do alto e não para as coisas de baixo. Há muitas pessoas que vivem o tal lema: quanto pior, melhor. Não, o Senhor ele sobe e ele quer que nós subamos com ele e que o nosso olhar se dirija para as coisas do alto, buscando as coisas do alto, sabendo que as coisas de baixo são inúteis e Deus não as escolheu. Deus não as escolheu. E Jesus ele sobe, mostrando que ele é o novo Moisés. Moisés, quando ele sobe no monte e ele desce com as tábuas da lei, o povo tinha caído em pecado. Então Jesus, ele é diferente de Moisés, porque Moisés subiu, mas o povo ficou. Jesus, ele sobe e ele nos convida a subir com ele, a permanecer com ele. Aqui, meus irmãos, não há escuridão nenhuma. Você quer descer ou você quer subir? Não, ele está mostrando claramente: a minha escolha para você é subir. Ora, se você quer descer, você sabe as consequências. Então ele é diferente de Moisés, que Moisés, o povo fica e Moisés sobe. Jesus, o novo Moisés, ele sobe e nos leva com ele. E Jesus tem uma ação enigmática. Ele sobe e ele se senta. Por que Jesus se senta? Porque o rabino, quando ele ia ensinar, ele ensina sentado. Então Jesus está nos mostrando aqui que ele é mestre. Ele se senta para ensinar. É preciso querer
aprender. A reclamação que eu ouço muito dos pais é que os filhos, e quando eu falo filhos, os adolescentes e tantos aborrecentes, não escutam mais conselho dos pais. Tudo que o pai ou a mãe vai falar, o que os adolescentes respondem? O que eles mais respondem? Exatamente, ouvi aqui, eu já sei. Aí não aprende, aí se arrebenta, aí se perde. É preciso aprender. Veja lá Davi, ainda jovem, quando Deus o escolhe para uma missão, o que ele vai dizer? Eu sou incapaz, eu sou muito jovem e eu não sei. Hoje em dia o que eles mais falam, eu sei. E aqui no Evangelho vai dizer, Jesus sentou-se, os discípulos aproximaram-se e Jesus começou está na Bíblia, começou a ensiná-los. Marque isso na sua Bíblia. E se Jesus está ensinando, significa que nós precisamos aprender. Claro que é num contexto diferente, né, meus irmãos? Mas não me leve a mal, não. No mundo que nós estamos vivendo, se Jesus estivesse aqui hoje, ele dissesse assim, olha, eu vou ensinar agora a receita da felicidade. Sentem que eu vou ensinar as bem-aventuranças. Eu tenho certeza que muita gente falava, não, isso aí eu não quero ouvir não, eu já sei como ser feliz. Depois você fala uma coisa que eu não saiba, isso aí eu já sei. Então veja, se Jesus vai ensinar, é porque nós precisamos aprender. Ele quer ensinar, nós queremos aprender? Jesus quer ensinar, a juventude quer aprender? Jesus quer ensinar, o mundo quer aprender? E ele começa a dar a receita da felicidade. Permita-me voltar ao catecismo, no parágrafo 1716. Você que não tem o catecismo, adquira um, compre, Catecismo da Igreja Católica. Aqui está a nossa doutrina, aquilo que nós acreditamos. Qualquer dúvida, consulte o catecismo. Consulte o catecismo. Qualquer pessoa da igreja, seja ministro, catequista, diácono, padre ou bispo, se estiver falando contra o catecismo, está mentindo. Nós precisamos firmar no catecismo e precisamos conhecer o catecismo. E aqui vai dizer no parágrafo 1716, as bem-aventuranças estão no coração da pregação de Jesus. Vamos repetir isso? As bem-aventuranças estão no coração da pregação de Jesus. Não é no coração de Jesus, é no coração da pregação de Jesus. Ou seja, toda a pregação de Jesus está fundada onde? Nas bem-aventuranças. E o catecismo nos ensina que nós devemos entendê-las, porque ao mesmo tempo que elas são promessas, elas são realizações. Ao mesmo tempo que o Senhor promete, Ele realiza a promessa. E para ficar mais fácil, aqui eu já vou explicar que não vai dar tempo de aprofundar, bem aprofundada, cada bem-aventurança. Existem livros escritos de cada bem-aventurança. Não é aqui que eu vou esgotá-las, mas eu vou traduzi-las numa linguagem mais nossa, para que você entenda o contexto da bem-aventurança. Quando você lê a Bíblia, quando você está na igreja, você tem contato com o texto. Nós acabamos de ler o Evangelho agora, é o texto. A pergunta é, qual o contexto? O que vai junto ao texto? Ô padre, é importante conhecer o contexto? Quem cita texto fora de contexto, procura pretexto.
Então nós não estamos aqui citando a Bíblia diabolicamente. Uai, tem gente que cita a Bíblia diabolicamente? Tem, quem? O diabo. Uai, pá, o diabo sabe a Bíblia de cor. Ele citou a Bíblia para quem? Para quem? Para Jesus. Não é mole não, hein? O diabo não se manca, é ridículo mesmo. Ele no deserto, ele citou a Bíblia para Jesus 3 vezes. A Escritura diz. Só que Jesus respondia, mas a Escritura também diz. Então não é citar o texto fora de contexto para ser pretexto. É conhecer o contexto do texto para vivê-lo na verdade que Jesus quis pregar. A primeira bem-aventurança e a 8ª, elas resumem todas as outras. Que se você estudar as bem-aventuranças, você verá que todas as outras jogam para um futuro próximo. Os aflitos serão consolados, os mansos possuirão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os puros de coração verão, olha, tudo verbo de futuro. Mas quando você lê a primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a última bem-aventurança, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todas as outras estão no futuro. Essas duas, a primeira e a última, estão no presente. Ou seja, nós queremos ser felizes, não é só depois da morte não, já é aqui agora. Nós queremos a realização das promessas de Deus, não é amanhã não, é hoje. Então como que isso se realiza? Eu tenho que ser pobre em espírito, e se assim o for, eu verei a perseguição chegar. E nessas duas situações, eu experimentarei o céu na terra. Eu experimentarei a presença de Deus na terra. E cada bem-aventurança traz um segredo. A primeira vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa pobre em espírito? Não é pobre de espírito. Uma pessoa pobre de espírito, você foge. É pobre em espírito, ou seja, é uma espiritualidade pobre. Eu não sou, Deus é. Eu não me basto, eu preciso de Deus. A pobreza em espírito me leva a depender absolutamente de Deus. Uma pessoa que não é pobre em espírito, ela não reza, ela não precisa de Deus. Ela confia nela mesma, ou ela confia nas riquezas dela. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, é a espiritualidade dos pobres. E o que é na palavra um pobre? Na palavra, não é aquele que não tem bens, é aquele que é resto de Israel. Sobre isso, vamos voltar na primeira leitura, e eu quero explicar, antes de ler o texto, o tal do resto. Quando eu era padre novo, isso é história verdadeira, viu? Eu fui ordenado em Itaúna, mas eu trabalhava em Carmo do Cajuru, aqui colado em Divinópolis. Na época só tinha uma paróquia lá, era Nossa Senhora do Carmo. Hoje tem também Nossa Senhora do Líbano, dividiu o Cajuru em 2 paróquias, mas na minha época era uma só. E nós tínhamos 16 comunidades rurais para atender, fora das 5 comunidades urbanas. Éramos 3 padres para isso. E quando a gente ordena padre, no outro dia da ordenação, tem a chamada primeira missa. Quer dizer, no dia da ordenação, o padre é ordenado e ele celebra então no outro dia a sua primeira missa. Aí
os padres vêm, tem vários concelebrantes, e aquele padre jovem, ele vai ali consagrar pela primeira vez. Só que tem um detalhe que o povo não sabe. Nas igrejas onde você vai celebrar depois da ordenação, como é a primeira vez naquela igreja, o pessoal faz festa como se fosse a primeira missa. Então a minha mãe brinca que eu tive 20 primeiras missas, porque cada comunidade que eu ia em Carmo do Cajuru, eles faziam festa, porque era a primeira missa minha ali. Eu era diácono, fui para lá ainda como seminarista, então era uma festa. Numa das comunidades rurais, que eu fui celebrar a tal da primeira missa, como a missa era às 11 da manhã, eles prepararam o almoço. Lembro-me, chegando na comunidade, falou: olha, o padre agora vai descer no mata-burro. Eu falei: meu Deus, o que é? Aí pararam o carro, eu desci no mata-burro, fui andando uma estradinha de terra, a igreja lá no alto tinha um calçamento. Quando eu cheguei nessa rua, que é tanto de criancinha com bandeirinha, banda de música, bem-vindo, Padre Cristo. Oh, mais uma primeira missa, né? Aí abraça um, abraça o outro. Aí depois da missa foi o almoço. E quem ofereceu o almoço foi o coordenador da comunidade. Ele tinha um sítio, ele limpou, parece o curral, e colocou mesas, enfeitou tudo, e vamos para o almoço. E eu gosto muito de frango. Você quer me agradar, é frango assado, frango ao molho, eu gosto muito de frango. Eles fizeram frango caipira. Se frango é bom, caipira é melhor. E ele é daquele estilo antigo. Ele senta e quem o serve é a esposa. E a esposa então trouxe o prato dele. Eu acho que foi o primeiro a ser servido. Juntamente depois eu fui lá me servir. E eu olhei no prato dele, tinha as 2 coxas do frango. Eu não sei se na sua casa era assim. Quando eu era pequeno, a minha mãe já ensinou a gente de pequeno: a coxa e o peito é de quem? Do pai. Por isso que nós falamos que hoje nós vamos a geração do peito e coxa, né? Quando o papai era pequeno, ele não comia peito e coxa, porque o pai comia. Hoje ele também não vai comer, porque o filho já comeu. Então ele não comia e continua não comendo. Porque hoje os primeiros pedaços que somem são os mais carnudos, né? Mas voltemos aqui. Olhei para o prato dele, 2 coxas, e que coxa! E ele conversando e comendo angu, e comendo arroz, e comendo feijão, e comeu a maionese, comeu o macarrão, a farofa, comida bem mineira, e a coxa ficando. Eu falei: o cara gosta de boi, ele não gosta de frango. E a mulher ainda me lasca 2 coxas no prato, aí comeu tudo e deixou a coxa de resto. Quando ele estava ali no finalzinho do prato, jogou uma farinha no feijão, para não ficar no prato não ficar molhado, ele foi raspando e comendo. Eu tive que falar. Eu falei com ele assim, eu esqueci o nome dele: ô senhor fulano, pelo visto, o senhor não gosta de coxa, né? Ele falou: por quê, padre? Eu falei: sobrou? Ficou de resto aí, ó? Eu falei: não, é porque eu gosto demais. Quando eu era pequeno, a gente comia carne raramente. Hoje é que a gente tem carne todo dia. Quando eu era criança, a gente comia carne domingo, quando tinha feriado, um pedaço. Hoje a gente come carne todo dia. Então eu faço questão, é o pedaço que eu mais gosto. Então eu como tudo para saborear o melhor no final. Eu falei: então não é resto, é o melhor pedaço. Entenderam? Parecia resto, mas não era resto, era o melhor pedaço. Pegue a primeira leitura. Profecia de Sofonias, o capítulo é 3, o versículo é o 12. Tem no folheto de vocês, 3, 12. Vamos ler juntos, compadre. E deixarei entre vós um punhado
de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança. O resto de Israel. Resto de Israel. Você entendeu que muita gente não sabe. O que é resto de Israel? Não é o que sobrou, é o que Deus guardou como melhor parte. São as coxas do prato do Senhor. Não é que ele não gostava, não é o resto. Ele reservou para si a melhor parte. Nós cristãos temos um outro nome: o resto do povo de Deus. Eu faço parte do resto. Credo, Padre, resto não é o resto que sobrou, é a melhor parte que Deus reservou. E onde está essa melhor parte? Nas bem-aventuranças. Os pobres em espírito. O que é pobre em espírito? É ser resto no prato de Deus. Deus nos guardou como sua herança. Deus nos reservou como melhor parte. São os poucos que se mantêm fiéis. Então, quando você ler na Bíblia, o resto de Israel não é o que sobrou, é o que Deus reservou. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aflitos aí, na tradução original, é os que choram. Foi traduzido por aflição, mas bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Interessante, né? Que na vida, bem-aventurados que... Você viu um grupinho reunido e tem lá o pessoal. O povo está feliz, hein? Um dia alguém me disse assim: ó padre, dinheiro não traz alegria. Falei: meu filho, eu nunca vi ninguém andando de jet ski chorando, entendeu? Você vê, as pessoas são felizes. Só que a bem-aventurança, ela fala o contrário. Bem-aventurados que choram. Uai, por quê? Aí vem a pergunta: eles estão chorando por quê? Santo Agostinho responde: bem-aventurados os que choram por causa dos seus pecados. Bem-aventurados os que choram por causa das ofensas que Jesus Cristo tem recebido. Olha como que é preciso entrar no texto, senão você não entende. Não é bem-aventurado você ficar chorando de noite. Eu sou um bem-aventurado, eu vivo chorando. Não, isso não é bem-aventurança. Bem-aventurança é você chorar pelos seus pecados, querendo se converter, e chorar pelas ofensas que Jesus Cristo recebe. E olha que eu já vi muita gente chorando, mas até hoje ninguém me respondeu: por que você está chorando? Padre, eu estou chorando porque eu pequei. Choramos por coisas inúteis, como diz a segunda leitura. Bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. O que é uma pessoa mansa? Eu sei, padre, o que é? Uma pessoa boba. Você pode fazer com ela o que for, que ela não reage. Não, isso não é mansidão, isso é lerdeza, é outra coisa. Mansidão nas bem-aventuranças, e quem nos ensina também é Santo Agostinho. No seu sermão sobre as bem-aventuranças, ele vai dizer que os mansos são aqueles que têm paciência com os outros, principalmente com as pessoas mais difíceis. E a pessoa mansa, ela nunca busca a vingança. Isso é mansidão. É a pessoa paciente com os outros, com os mais difíceis, e é uma pessoa que perdoa, ela não se vinga. Uma pessoa vingativa, ela não exerce a mansidão. Então é como se Jesus estivesse falando: você quer ser feliz? Não se vingue. Você quer ser feliz? Tenha paciência com as pessoas, principalmente as mais difíceis. As mais difíceis. Bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu já vi gente explicando isso aqui errado. Tá vendo? Ó? Quem passa fome e sede agrada a Deus. É um bem-aventurado. Não, meu filho. É fome e sede de quê? De justiça. E o que é justiça do latim? Justitiam. É conferir à pessoa o que é próprio e digno da pessoa. Numa tradução nossa, é como se Jesus estivesse falando: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de santidade. Santo Agostinho, bispo de Hipona, que interpretou o texto. Fome e sede de santidade, porque estas pessoas serão saciadas. Conformar a própria vontade com a vontade de Deus. Você quer ser uma pessoa feliz de verdade? Sim! Busque a santidade. Busque a santidade. Busque conformar a sua vontade com a vontade de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Minha pergunta é: o que é ser uma pessoa misericordiosa? Olha para o padre. Perdoar o outro, principalmente quando ele não merece perdão. Perdoar já não é fácil. Quando o outro não merece, aí é mais difícil ainda. Eu escutei um testemunho, numa das minhas idas na TV evangelizar, de uma pregadora que estava dormindo na cama com a sua mãe. Ela era ainda adolescente. A mãe não queria morar com o pai, alcoólatra, agressivo, traidor. O pai arrebenta a porta e entra no quarto. A mãe acende a luz, o pai está com uma faca de churrasco na mão. Para que o pai não ferisse a filha, a mãe vai para o lado do pai, a filha sai correndo e ela escuta um grito da mãe. Quando ela volta, o pai está esfaqueando a mãe, matou a mãe na frente dela. Ela demorou anos, mas no final da vida o pai ficou muito doente, pegou um câncer, e quem cuidou do pai? A filha. E num dia, ela rezando muito e chorando muito, ela ajoelhou do lado do leito do pai, pegou a mão do pai, beijou a mão e disse: meu pai, eu estou beijando as mãos que mataram a minha mãe, mas hoje eu quero dizer, eu te perdoo por causa de Jesus, porque quando eu não mereci perdão, Jesus também me perdoou. Minha pergunta é: aquele homem que matou a mãe dela merecia ser perdoado? Não, não. Só que a misericórdia não é por merecimento, a misericórdia é por graça. Então ela perdoou o pai, mesmo ele não merecendo perdão. Ela foi o que para com o pai? Misericordiosa. E ela alcançaria o que de Deus? Misericórdia. É Jesus falando para mim e para você: quer ser feliz de verdade? Sim! Perdoe, mesmo que a pessoa não mereça. Não guarde raiva, não guarde rancor. Perdoe, principalmente quem não merece. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Repita comigo: pureza. Pureza. Repita comigo: pureza. Pureza. Repita comigo: pureza. Pureza. O que é que o mundo hoje menos tem? Pureza. O que é que as pessoas menos buscam? Pureza. O que é que os pais não estão ensinando os filhos? Pureza. Por isso que ninguém está vendo Deus. Pega na porcentagem, quantos jovens creem em Deus? Quantos adolescentes estão buscando Deus na igreja? Não vê Deus, porque é uma vida totalmente impura. A impureza da mente, a impureza do coração. Jesus está falando: você quer ser feliz de verdade? Quero. Mantenha o seu coração puro, mantenha a sua mente pura. E o que significa manter um coração e a mente pura?
deixados livres das imundícies e impurezas do mundo. Não se contaminar, não se deixar contaminar. E aqui, gente, me desculpe, viver a radicalidade do Evangelho. Nós estamos num mundo chato pra caramba, viu? Chato pra caramba. Vou dar um exemplo aqui sem citar o nome, estou criando na minha cabeça. A moça vai para o parque de exposição, teve até show aí, hein? Vai para o parque de exposição, aí beija 4, rela em 5, dorme com 3, bebe com um gambá, vomita. Vida louca, hein? Você aproveitou, hein? Outro exemplo. A moça é catequista, não fala palavrão, não acessa pornografia, vai à missa todo domingo, entrou para a Legião de Maria. O pessoal começa assim: você está fanático em religião, hein? Tem um trem errado com você aí, hein? Entenderam, sim ou não? Os que estão buscando a pureza são vistos como desequilibrados. Os que estão buscando a impureza são vistos como badalados. Esse é o mundo, meus irmãos. Ninguém quer pureza, mas não. Claro, existem as pessoas que buscam, mas a coisa mais difícil você ouvir hoje da boca de uma jovem é: padre, eu estou procurando ter uma vida pura. A palavra aparece, elas querem ter uma vida pura, mas não é pura, parece com pura, mas não é pura. Você tira o R e põe um T nisso aí. Quanto mais, melhor. E todo mundo acha lindo. Crianças pequeninas, menina pequenina, 3 aninhos, 4 aninhos, vestido igual piriguete, pintado igual a prostituta, dançando funk pesadão, falando palavrões que nem adulto fala, e o papai e a mamãe filmando e colocando no TikTok. Tá badalada, tem tudo ali. O que não tem ali? Pureza. Infelizmente ela vai crescer e não verá a Deus, porque Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É um pecado grande tirar a inocência de uma criança. E a coisa é tão grave que eu não preciso nem falar o que está na minha cabeça. Eu posso falar o que está na cabeça de Jesus. Você sabe o que Jesus disse sobre quem perverte uma criança? Sim ou não? Se você sabe, eu não vou dizer. Se vocês não sabem, eu vou contar. Sim ou não? Jesus disse assim: aquele que escandalizar um pequenino desse, seria melhor que amarrasse no pescoço uma pedra de moinho e se lançasse ao mar. Esse é o Jesus que eles falam que é só do love. É um homem firme. O que Jesus está falando? Melhor você tirar a sua vida do que tirar a pureza de uma criança. E o que o mundo está fazendo hoje? Tirando a pureza da criança na menor idade possível. Eu já publiquei alguns vídeos, não vou publicar todos, senão fica uma coisa pesada. Mas quantas escolas eu já vi vídeos, não são todas as escolas, é claro que não, mas existe professor de arte, professor de educação física, colocando aqueles menininhos pequenininhos para dançar música com letra de sensualidade. Ensinando os menininhos, como se fosse pequenininho, a fazer gestos sexuais. Como já foi processado e foi demitido, acho que era 1995, 97, alunos com 6 anos de idade, estava começando na escolinha, um pervertido, estava lá ensinando essas crianças a colocar a mão no pênis, ensinando eles a masturbarem com 6 anos de idade. Onde este mundo vai parar, meus irmãos? Quer dizer, são pessoas pervertidas que querem perverter, tirando a inocência, a pureza. A pureza. E a palavra de Deus está falando: você quer ser feliz de verdade? Seja uma pessoa pura.
pura de mente e pura de coração. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, shalom. O que é shalom? Equilíbrio, tudo de bom, até hoje. Você vai na Terra Santa, os judeus até hoje, você chega no hotel, eles falam shalom, quer dizer, paz, equilíbrio. Bem-aventurados pacificadores, os que buscam reconciliação com os outros e entre os outros. Qual o contrário dos pacificadores? Os brigadores. Minha mãe tem uma expressão muito engraçada. Ela está participando da missa lá de casa. Minha mãe fala que tem gente que parece galo de briga. Já viu galo de briga? Hoje em dia não pode mais. Mas meu avô, quando ele era jovem, ele ganhou um dinheirinho até bom em Belo Horizonte com briga de galo. Ele criava galo e punha os galos para brigar. Hoje é proibido, né? Mas meu avô falava que todo galo, ele anda assim, ó, todo galo. E o galo de briga? O galo de briga anda assim, ó. Tem gente que parece galo de briga. A pessoa gosta de uma confusão. Eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Conhece gente assim? Gente que gosta de briga. Tempestade em copo d'água. Essas pessoas não são pacificadores. Jesus está falando, bem-aventurados que promovem a paz. Busque reconciliação com os outros e busque que os outros não briguem. Crie um ambiente leve e não um ambiente pesado. E aqui um detalhe que eu quero abraçar, os casais. Aí você vai entender o que o padre vai dizer. Feliz do marido que casou com uma mulher pacificadora. Ela consegue pacificar a casa. Ela consegue pacificar os filhos. Ela consegue pacificar a família. Bem-aventurada da mulher que casou com o marido pacificador, um homem que não é de briga, um homem que não é de bate-boca, um homem que não é encrenqueiro, um homem que não se irrita por pouca coisa. Quer dizer, o pacificador, ele muda todo o ambiente que ele está. O brigador não. Você olha para a cara do brigador, ele já está querendo brigar com alguém. Bem-aventurados que promovem a paz. Quer ser feliz de verdade? Seja um pacificador, seja da turma do deixa disso. Chegamos à última bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos. Por quê? Por quê? Então vamos completar. Aqui quem está falando é Santo Agostinho. Bem-aventurados os que são perseguidos por fazer a coisa certa e por falar a verdade e não concordar com a mentira. Dá nós, hein? Jesus está pregando isso hoje. Bem-aventurados que são perseguidos. Você quer ser feliz? Quero. Você está sendo perseguido? Não. Então você está na ilusão do mundo. O mundo te aplaude. Você está sendo perseguido? Tô. Tem gente que fala mal de você, que persegue você, que mente contra você, que fica te injuriando. Tô. Ou você está fazendo a coisa certa, ou você está falando aquilo que é certo. Porque quem vive na mentira, vê a verdade como agressão. Quem vive na mentira, não suporta a verdade. E qual é a consequência? Perseguição. É por isso que nós temos tão poucos profetas no mundo de hoje, e poucas pessoas que querem defender a verdade. Porque elas começam a fazer o que é certo. Quando vem a perseguição, elas esfriam, elas afastam. Jesus está falando, quem vive assim, você será alegre, você vai exultar, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então veja, meus irmãos, que as bem-aventuranças estão no coração da pregação de Jesus. E por último, nós terminamos com o catecismo, no parágrafo 1717,
Ele vai dizer assim, atenção, as bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo, o rosto de Cristo, e descrevem seu amor, exprimem a vocação dos fiéis, vocação é chamado, o chamado dos fiéis, associados à glória da sua paixão e ressurreição. As bem-aventuranças iluminam as ações e as atitudes características da vida cristã. São promessas, comecei falando sobre isso, paradoxais, que sustentam a esperança nas tribulações, anunciam as bênçãos e as recompensas já obscuramente adquiridas pelos discípulos, são inauguradas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Bonito, né? As bem-aventuranças é o coração da pregação de Jesus, e elas são inauguradas na vida de Nossa Senhora e dos santos. Repita alto e com um sorriso nos lábios: eu nasci para ser um bem-aventurado. Eu nasci para ser um bem-aventurado. É para isso que a gente nasceu, gente. A gente não nasceu para viver como um porco no chiqueiro, que o filho pródigo estava longe da casa do pai. Nós nascemos para subir um monte com o Senhor, aprender com Ele a ser feliz, e ser feliz de verdade. Respondam alto: sim, porque as perguntas sempre são sim. Você quer ser feliz de verdade? Sim. Confie totalmente em Deus. Dependa de Deus. Você quer ser feliz de verdade? Sim. Chore por causa dos seus pecados e das ofensas que Deus recebe. Você quer ser feliz de verdade? Sim. Tenha paciência com os outros e não busque vingança. Você quer ser feliz de verdade? Sim. Tenha fome e sede de santidade. Você quer ser feliz de verdade? Sim. Perdoe os outros, mesmo quando os outros não merecerem. Você quer ser feliz de verdade? Sim. Mantenha puro o teu coração e pura a tua mente. Você quer ser feliz de verdade? Sim. Seja um pacificador e não um brigador. Você quer ser feliz de verdade? Sim. Faça a coisa certa e fale o que é certo. Seremos perseguidos, seremos injuriados, mentirão sobre nós, mas continuaremos firmes, porque grande será a nossa recompensa nos céus. Meus irmãos, um domingo simplesmente maravilhoso. Uma pregação que pode mudar a vida de qualquer pessoa que a escutar de coração aberto. Porque a palavra foi revelada, o mistério foi contado. Agora nós podemos optar. Eu quero ser alegre do jeito de Deus, eu quero ser feliz do jeito do mundo. Eu quero ter uma alegria que não tenha prazo de validade, ou eu quero ter uma vida de ilusão. Nós não estamos no escuros, como na cabine no programa de Silvio. Nós temos a palavra, nós temos a claridade do ensinamento de Jesus. Jesus veio para ensinar. Felizes daqueles que querem aprender. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deixe o seu comentário desta pregação toda, o que mais tocou o seu coração. Seja um evangelizador, uma evangelizadora. Envie o link desta pregação para a sua família, para os seus amigos, para que esta palavra possa cair em seus corações e produzir fruto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Luz e Vida Evangelização.
deixe o seu like, isso é muito importante para que outras pessoas recebam também pelo YouTube este conteúdo de evangelização. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe as nossas famílias e que possamos buscar sempre uma vida de bem-aventurados. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, eu dou-te Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito meu Pai. E um dia eu pensei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade, nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduz a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era era no no princípio, princípio, agora e agora e sempre. sempre. Amém. Amém. Senhor Jesus, neste domingo, onde somos convidados a refletir sobre as bem-aventuranças, a nossa primeira atitude é sair da planície, é sair dos buracos aonde escolhemos estar ou que caímos. O Senhor nos convida a buscar as coisas do alto, a subir o monte, a olhar para cima. Mostra-nos, Senhor Jesus. Revela-nos o que precisamos abandonar, o que precisamos deixar para trás. Que nós queremos viver as bem-aventuranças. É impossível, Senhor, viver nos prazeres do mundo e ser feliz do jeito de Deus. São coisas totalmente contraditórias. E por mais que tentemos, água e óleo não se misturam. O Senhor não nos condena, o Senhor não condena você. Se você tem esse propósito de ser uma pessoa melhor, de buscar uma vida de santidade, por que você anda caindo tantas vezes, pecando tantas vezes, negando as bem-aventuranças tantas vezes? A pergunta esconderá a verdade. E a verdade é apenas uma. Somos pecadores e necessitamos sempre da misericórdia do Senhor. Então convido você que está conosco agora, apresente para Jesus quais são as felicidades do mundo que atraíram você, que hipnotizaram você, que seduziram você. Ninguém está livre disso, ninguém está isento disso. Por isso Jesus disse que nós precisamos orar e vigiar. O importante é você reconhecer que caiu. É um passo muito importante você reconhecer que pecou e que é fraco.
Porque se você não assume as suas fraquezas, é aí que o diabo vai te dar rasteiras uma atrás da outra. E nós precisamos colocar as nossas fraquezas nos pés de Jesus. Não se brinca com fraqueza. As nossas fraquezas devem ser cuidadas, envolvidas de cuidado, de amor, de compreensão e ao mesmo tempo de proteção espiritual. Tem uma parábola antiga que conta que 3 amigos que tinham vícios, eles foram participar de um final de semana de retiro. Certamente muitos que estão conosco nessa adoração já fizeram algum retiro. E nesse retiro, uma das pregações foi sobre o pecado nosso do dia a dia, falando sobre as fraquezas. Os 3 jovens fizeram aquela experiência de Deus e saíram do retiro. Terminou o retiro, eles voltaram para suas vidas. Porém, um disse: quem sabe nós não nos encontremos na sexta-feira para partilhar sobre o retiro. E assim foi. Na sexta-feira eles se encontraram e o primeiro disse: eu pequei de novo. O segundo disse: eu pequei de novo. O terceiro disse: até agora eu não pequei não. E o primeiro disse: o meu vício é a bebida. Mas aquele retiro que eu fiz, eu fui tão tocado por Deus, eu achei que eu estava forte. Aí esta semana eu fui no bar, encontrar com meus amigos, mas eu disse assim: eu não vou beber. Aí eu fui no bar, cheguei no bar, tinha lá uns tiragosto, comi um tiragosto, tinha lá um salgadinho, eu comi um salgadinho, e minha boca pediu então, só um golinho, né? Só um golinho. Aí eu falei: não, então, me dá uma latinha só uma. Quando eu vi, estava tonto de novo. O segundo disse: eu pequei também. Qual que é o seu pecado? Meu pecado é o adultério. Depois do retiro, eu vi que Deus me restaurou como homem. Eu falei: agora eu não traio a minha mulher mais. Aí eu passei na porta de um lugar onde ficam algumas prostitutas. Eu falei: não, eu não vou cair em pecado, mas eu vou testar. Ele foi lá conversar com as mulheres. Pouco tempo depois, ele já estava novamente se prostituindo. Ele caiu de novo. E o terceiro foi o que disse: eu não pequei. Aí você fala: mas como que você não pecou? O retiro te transforma. Eu falei: não, eu fiz o retiro e o meu pecado era pegar dinheiro. Onde eu trabalhava era muito fácil. Então, de vez em quando eu pegava algumas notas, ninguém estava falta. Mas eu preciso vencer este vício. Como que você conseguiu? Eu não consegui parar de beber, eu não consegui parar de me prostituir. Ele disse: na segunda-feira mesmo, depois do retiro, eu cheguei no trabalho e falei com o meu patrão: me troca de lugar, não me deixa mexer com dinheiro não, que eu não dou conta disso mais não. É uma parábola simples, meus irmãos, mas o que está escondido aí? Não brinque com o pecado.
Não brinque com a sua fraqueza, porque você pode não querer, mas você vai acabar caindo. As bem-aventuranças são exatamente um recado, uma receita, uma proposta de Jesus para que sejamos felizes de verdade. E Jesus vai dizer: bem-aventurados sois vós. Ele coloca uma sequência de atitudes. E essas atitudes nos fazem felizes de verdade. Certamente estão agora conosco várias pessoas tristes, várias pessoas que depositaram no mundo a sua felicidade e acabaram bem pior do que você estava antes. Como já partilhei com você, a felicidade do mundo tem data de validade. Eu te convido, olhe para Jesus agora. Coloque os teus olhos no Santíssimo Sacramento. E peça para Jesus, peça para o Espírito Santo para que eles te mostrem, para que eles me mostrem quais são as nossas falsas alegrias, quais são as nossas falsas seguranças. Isso mesmo. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Deixa Deus ir mostrando para você quais são as situações em que você foi enganado. Porque você não é uma pessoa ruim, você é uma pessoa boa. Mas você foi enganado. É aquilo que nós falamos muito aqui em Minas. Você comprou gato por lebre. Você achou que era uma coisa, era outra. O pecado é enganador, o tentador é enganador. Ele enganou você para que você pensasse que trair a sua mulher era felicidade. Ele enganou você para que se você bebesse a noite toda, você seria feliz. Ele enganou você convencendo que a droga te faria uma pessoa realizada, que o dinheiro era a sua felicidade, que a mentira iria saciar você, e daí por diante. E tudo isso que um dia foi alegria na sua vida, hoje é uma grande maldição. Tudo aquilo que foi bom para você um dia, hoje você vê que foi uma ilusão. Senhor Jesus,
arranca do nosso coração todo apego às mentiras deste mundo. O lobo, ele não tem interesse algum no bem-estar da ovelha. O lobo não tem interesse algum em ser amigo da ovelha. E quando isso acontece, é porque ele quer devorá-la. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou nós buscamos a santidade de vida, ou o pecado nos dominará. E é por isso que no Evangelho, o Senhor vai dizer as bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes, os pobres em espírito, felizes os que choram, felizes os misericordiosos, felizes os mansos de coração, felizes os que promovem a paz, felizes os que são perseguidos por causa da justiça.